Muito bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus, uma grande bênção ver cada um de vocês aqui hoje à noite. Boa noite àqueles que não deu tempo de cumprimentar. Sejam todos bem-vindos. Amém. Eu espero que todos aproveitaram bastante o feriado hoje, que deu para descansar um pouco, talvez. Graças a Deus nós tivemos um dia muito bom e ainda com um término ainda melhor. Estando na casa do Senhor sempre gostamos. Amém. Vamos orar e entregar este culto nas mãos do nosso Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor e entrar em Tua presença. Gostaríamos de dedicar este culto ao Senhor, Pai, reconhecendo que o Senhor está em nosso meio. Obrigado por cada pessoa que tem dado para chegar ao culto presencial. Abençoe também os irmãos que nos acompanhem pela live. Eu peço as suas bênçãos sobre as nossas vidas e estamos desejosos de ouvir o que o Senhor tem para nós através do estudo hoje à noite. Pai, nós te amamos, te agradecemos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nota Salmos 97 diz: o Senhor reina. Deixe-me perguntar como introduz. Quem é que reina? É o Senhor. Amém. Eu tenho comentado vários cultos que, apesar de estarmos em meio a uma confusão, a pandemia aqui, que tudo vai bem, mas esse não é o propósito de focar isso. Eu vou falar o porquê que eu mencionei isso. Nota: regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derreteram como cera na presença do Senhor e de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Observe o versículo 7. Diz: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Amém? Que Deus abençoe essa leitura. Gostaria de focar, primeiramente, o primeiro versículo diz: o Senhor reina. Okay? Aquele que reina é aquele que está sob o controle e é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Diz então que a potência do nosso Deus, que toda a natureza testifica a glória do nosso Deus, não testifica a glória de um homem, não testifica a glória de qualquer imagem, testifica a glória do nosso Deus. E o versículo 7 diz: confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Esta frase final, prostrai-vos diante dele, se refere a quem? A Deus. Todos os deuses, os irmãos notaram, letra minúsculo. Então todos os pequenos deuses que são criados por homens, ok? Estes prostrarão diante do nosso Deus, verdadeiro Criador dos céus e da terra. Então, hoje é um dia que muitas pessoas dedicaram a adoração de outro além do nosso Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que isso traz confusão. Mas para aquele que conhece Deus, nota só, versículo 11: a luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A luz semeia-se para o justo. Interessante, essa frase me chamou muita atenção, porque ele usa uma figura de uma pessoa que está semeando. A Bíblia nos diz que a luz é semeada para o justo.
Ela é semeada e nós sabemos quanto mais ela cresce, mais ela resplandece. Então, vale muito mais estarmos adorando o Deus verdadeiro do que junto àqueles que são confundidos por adorarem, de acordo com o versículo 7, e servirem imagens de escultura. Amém? Graças a Deus, por podermos conhecer através da Bíblia a verdade sobre o nosso Deus e a condenação, a adoração de qualquer outro, além do nosso Deus. Amém? Deixe-me lembrar aos irmãos sobre os dízimos e oferta e também a sua promessa de fé. Vão perceber que aqueles que estão aqui presentes, ao fundo nós temos uma mesinha e temos a cestinha em cima da mesa, tá bom? Por causa de estarmos em meio à pandemia, nós não estamos passando a cesta como de costume para o recolhimento de dízimos e ofertas. Está lá ao fundo, basta você colocar todo o culto recolhido e contabilizado o que entra, tá bom? Não se esqueçam da promessa de fé, pois graças a Deus nós temos 3 missionários que estamos apoiando e, na verdade, Deus tem abençoado. Eu gostaria, logo assim que essa pandemia acabar e podermos marcar a próxima conferência missionária, seria uma bênção se nós pudéssemos pegar mais um missionário, outro ministério para apoiarmos também. Então, deixe-me ler a carta e gostaria que os irmãos soubessem das notícias de São Brás do Piauí. Amados irmãos em Cristo, queremos por meio desta carta trazer informações dos últimos 3 meses de nossa família e ministério. Estamos no campo missionário desde o final do mês de março deste ano 2020. O Senhor da Seara nos trouxe de volta para a nossa terra de origem e mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, temos apregoado grandes coisas Jesus tem nos feito, principalmente a salvação bendita em Cristo. Seguimos orando pela Igreja de Cristo. Sabemos que em outras regiões do nosso país tem sido mais delicado para a Igreja em relação ao momento que estamos passando, por isso, conte com nossas orações. Estou certo de que tudo isso não só é da permissão de Deus, como também é de sua vontade, mas podemos achar estímulo na palavra do Senhor para continuar entendendo que Ele continua no controle e toda a determinação de Deus tem também o seu fim. Continuem firmes, meus irmãos, há muito ainda para ser feito e Deus quer usar nossas vidas. Estamos neste momento à frente da Igreja Batista Ebenezer em São Brás do Piauí. Esse trabalho teve seu início no ano de 2009 pelo missionário pastor Apoeme e família. O mesmo se encontra ausente aqui do trabalho, infelizmente por questões de saúde, principalmente de sua esposa, a irmã Lívia. O objetivo do nosso projeto missionário desde o começo foi apoiar esse trabalho e juntos podermos alcançar mais pessoas, e isso está mantido. Temos orado ao Senhor por direção de um futuro trabalho aqui na região e, além de orar, temos ido a outras comunidades e cidades aqui nas vizinhanças, mas, devido a esse momento atual, temos estado limitado ao cuidado da igreja aqui em São Brás do Piauí. Graças a Deus, temos irmãos aqui maduros na fé, com o desejo de servir e alcançar as almas sem Cristo, e isso nos motiva ainda mais. Logo que chegamos aqui, a igreja parou de se reunir por conta desse novo vírus. Porém, o novo decreto estadual nos permite abrir novamente o templo e, graças a Deus, temos cultuado ao Senhor, claro que tomando alguns cuidados exigidos pelas autoridades. Agradecemos de coração pelas orações e também pelo apoio financeiro que nos possibilita a continuar no campo. Além dos cultos, temos dado estudo bíblico para alguns jovens nas quintas-feiras pela manhã e alguns desses não são salvos. Esse estudo tem um foco evangelístico. Nas terças à noite, dentro de nossas limitações, temos dado aulas de música para 6 jovens da igreja e já temos visto frutos para a glória de Deus. No momento, não estamos podendo de uma maneira mais efetiva evangelizar, mas procuramos aproveitar bem todas as oportunidades. Pedidos de oração, sabedoria, salvação de almas, firmeza dos crentes e ainda carecemos de oração em relação ao nosso sustento financeiro. Abaixo algumas fotos daquilo que Deus tem feito aqui. Um abraço de nossa família, pastor Josiel, Naísa e Miriela. Amém.
Então, graças a Deus por essas boas notícias. Realmente eu creio que as limitações estão em todo o mundo. Tenho colegas na África, tenho colegas em toda parte do mundo, e eles também se encontram bastante limitados, até como nós também. Eu gostaria de agradecer a Deus que ontem à noite, eu e o irmão Joaquim fizemos uma visita ao Mauro e conduzimos ele e a sua esposa a Cristo. Então, aqui no Carmo nós tivemos 2 almas salvas ontem à noite. Me regozijo muito por isso e também por essas notícias do pastor Josiel. Estaremos incluindo ele, assim como o pastor Anderson também, e o pastor Deusvânio, que são os nossos 3 missionários. Estaremos orando por eles também hoje à noite. Amém? Amém. Muito bem, sem demora, vamos direto ao nosso estudo hoje à noite. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem até Apocalipse. As coisas aqui. E vamos a Apocalipse, capítulo 16. E os irmãos vão se lembrar que a semana passada nós encerramos o estudo bem no meio, ou, bom, mais para o final, das taças da ira de Deus. Nós encontramos alguns fatos sobre isso e deixe-me fazer mais ou menos uma recapitulação. Vamos lembrar sobre a primeira taça. Nós encontramos o versículo 1 e 2. A primeira taça foi uma taça derramada sobre a terra, fazendo-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e dos que adoravam a sua imagem. Então nós fizemos vários comentários acerca disso, mas primariamente a ira de Deus está sendo derramada contra aqueles que têm o rejeitado, contra os pecadores. E Deus tem chegado ao ponto de falar, basta, chega, e a sua ira está sendo derramada. A segunda e terceira taças que foram derramadas, nós encontramos que a segunda foi derramada sobre o mar, fazendo com que o mar se tornasse em sangue. Todo o mar se tornou em sangue. E depois a terceira taça derramada sobre os rios e nas fontes de água, que também se tornaram em sangue. Fizemos o comentário acerca das trombetas, das anteriores que nós lemos, e tinha uma semelhança em que as trombetas, quando tocadas, atingiram também mar e as fontes ou os rios, porém apenas uma terça parte. Aqui nós encontramos já a ira de Deus atingindo todo o mar e todas as fontes. Nós percebemos o quarto anjo, que ali ele derramou a sua taça, que foi no ar, e atingiu o sol. Nota bem, versículo 8. Derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Amados, nós achamos que já tenho conversado com alguns que falam, pastor, esse inverno está atípico, não é normal o calor que nós estamos sentindo agora. Já temos passado por alguns verões bem quentes aqui no Brasil, mas eu digo uma coisa, não é nada em comparação com o calor que vai acontecer neste dia da ira do Senhor. Ele estará queimando os homens por causa do calor. No versículo 10 temos o quinto anjo que derrama sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. Nós encerramos com essa última frase, e não se arrependeram das suas obras. Olha, qualquer ser humano com raciocínio, nós creríamos que a pessoa chegaria ao ponto de falar, sabe o quê? Eu estou errado, eu preciso me arrepender e voltar os meus olhos para Deus, me humilhar perante esse Deus irado que está derramando. Mas neste dia, a Bíblia fala que eles não se arrependeram. E então encerramos ali a semana passada. Pela graça de Deus, nós vamos olhar hoje à noite a sexta e sétima taça e vamos entrar no capítulo 17. O meu desejo é de chegar ao final do capítulo 17, porque o 17 e também o 18, apesar do 18 vamos deixar para a semana que vem, nós encontramos no 17 e 18 a descrição
no 17, sobre a queda da Babilônia, o sistema religioso. E vamos encontrar no capítulo 18 a queda da Babilônia, porém do sistema político e comercial no mundo que vai acontecer. Então, com isso, vamos olhar a partir do versículo 12, e vamos ler aqui alguns versículos, do 12 ao 16 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Então, alguns comentários acerca desta taça. Creio que já tem sido visto que por volta da tribulação, já anterior nós já vimos, a Rússia e os seus aliados já têm invadido a Palestina, que encontramos a batalha de Gog e Magog, isso descrito em Ezequiel capítulo 38 e 39. Esses, então, serão julgados, apesar de eles não já terem sido exterminados, pois a Rússia ainda tem muito a participação na grande batalha do Armagedon, e veremos sobre isso. Mas nós encontramos que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Isso te faz lembrar sobre algo? Lembre que em alguns capítulos anteriores nós olhamos acerca da trindade satânica. O dragão é quem? Satanás. E o falso profeta e também a besta é o anticristo, o falso profeta estaria basicamente como o Espírito Santo. Então nós temos a trindade satânica e todos eles agindo justamente para colocar as pessoas todas contra o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala, então, conduziram eles, fazendo-os congregar no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Agora, a partir do versículo 15, nós temos tipo uma transição. Os irmãos perceberam que ele traz que, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não não se vejam as suas vergonhas. É como se ele fizesse uma breve transição, porque na sétima taça que vai ser derramada, essa sétima taça agora vai envolver os próximos 2 capítulos. E então tudo preparando para quê? Para a grande batalha do Armagedon. No versículo 17, nós encontramos o 7º anjo derramando a sua taça também no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, dizendo: está feito. Ou seja, concluiu, chegou o momento, e então no versículo 18 houve vozes, trovões, relâmpagos, houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. No versículo 19, nós encontramos que este grande terremoto chegou a fender a grande cidade em 3 partes. Qual é a grande cidade? Seria justamente a grande cidade de Jerusalém. Ela se fende em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou de Deus. Nota no versículo 19. Vamos pegar a partir da metade do versículo. E da grande Babilônia se lembrou de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. Amados, tem um estudo muito precioso nas Escrituras. E Deus lembrou-se, ou lembrou-se Deus. Faça depois uma busca, ok?
e percebe todas as vezes que Deus se lembrou. Tome, por exemplo, vocês se lembram quando Deus colocou Noé e os filhos na arca? Vocês se lembram? E então Deus fechou aquela porta. E por aquele tempo todo chovia sobre a face da terra, depois as águas abaixaram. Quando chegou ao momento de abrir novamente a porta, a Bíblia fala, e lembrou-se Deus de Noé. Amado, isso traz conforto, que Deus se lembra de seus servos. Mas sabe que não é apenas de seus servos que ele se lembra? Deus se lembra das abominações e de tudo que a grande Babilônia tem feito. E este versículo, Deus se lembra para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Nota o versículo 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente o peso de 1 talento. Eu fiz durante o estudo um levantamento, 1 talento no Novo Testamento, sabe quanto pesa? De acordo com o que eu pesquisei e li, 1 talento no Novo Testamento pesa aproximadamente 58,9, quase 59 quilos. Já imaginou? Saraiva descendo do céu no peso de quase 60 quilos. Nota o que a Bíblia diz, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amados, imagine só a ira de Deus. E o que será a destruição se não houvesse o mar já tendo se tornado em sangue? Se não houvesse os rios e as fontes se tornando, já tenham se tornado em sangue? Se não houvesse mais nenhuma coisa, somente esta saraiva, imagine a destruição que haverá sobre a terra quando isso acontecer. Mas não é só isso. Tem também todas as outras manifestações da ira de Deus contra os seres humanos que tenham rejeitado ele. Agora no capítulo 17, vamos olhar que no capítulo 17, aqui enfatiza o aspecto religioso do sistema mundano. Nota no versículo 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. A partir do versículo 1, nós temos a prostituta que é apresentada, ela entra em cena aqui no capítulo 17 e percebemos ela durante o capítulo todo. Nos primeiros 2 versículos, o anjo explica que estaria levando João para ver a condenação da grande prostituta e ele começa então a descrevê-la. A partir do versículo 3, o anjo começa a usar símbolos para descrever o que está acontecendo, mas também nos dá a descrição destes símbolos. Vamos olhar primeiramente a mulher. Vestida de púrpura, nota no versículo 2, diz, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Versículo 4 diz, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O versículo 18, pula para o versículo 18 e vamos observar aqui que este versículo deixa bem claro sobre o que se trata. Nota o versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, no versículo 18, nós aprendemos um fato muito importante sobre esta mulher. Esta mulher, na verdade, é uma cidade que a Bíblia descreve como sendo, então, esta mulher assentada, se vestindo, ou que viram, é a grande cidade. Vem a pergunta, pastor, mas qual cidade? Como assim? E qual o poder desta mulher? E qual a influência que haverá durante este tempo? Nota, pois podemos perceber algumas coisas sobre esta mulher. Versículo 3, observe onde ela está assentada. Versículo 3 diz, levou-me um espírito
a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Fala, pastor, não estou entendendo nada. Bom, então vamos devagarinho. Nota que a mulher, nós já aprendemos no versículo 18 que esta mulher que viste é uma grande cidade, e percebemos que esta mulher está assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Ok? Esta mulher, sentada sobre uma besta de cor escarlata, tinha 7 cabeças. Agora pula para o versículo 9. Eu espero não perder ninguém aqui, mas nota no versículo 9, aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 o quê? Montes. Ok? Você fala, pastor, agora confundiu tudo. Não. Calma, nós estamos descobrindo qual a identidade desta mulher. Já sabemos que é uma cidade, já sabemos que está assentada sobre uma besta de cor de escarlata, isso nos faz muito bem lembrar do dragão de Satanás, ou seja, está vinculado com o poder do maligno. Versículo 9, sabemos que as 7 cabeças são 7 montes. Os irmãos sabem que Roma está localizada em 7 colinas, ok? 7 montes. A cidade de Roma está localizada, e até a história secou tudo, como se diz, a geografia, não há como você negar este fato. Está localizado em 7 colinas, ok? Para mim, não há dúvida de que aqui se trata da cidade de Roma, pois a cidade de Roma está situada sobre 7 montes ou colinas. Desde quase a sua concepção, a igreja romana tem se unido aos reis da terra, criando esse relacionamento fornicadora, unindo a igreja ao Estado. Os irmãos perceberam aqui? Veja no versículo 5, após ter visto ela sentada, ela tendo na sua mão um cálice de ouro, versículo 4, versículo 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Nós encontramos esta mulher adornada com grandes riquezas. Os irmãos perceberam no versículo 4 as suas vestes, e até estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Fato indiscutível é de que a riqueza de muitos países abasteceram os cofres do Vaticano. Basta você estudar a história de quanto foi parar. Até hoje não se sabe ao certo qual a quantia exata de suas riquezas. No versículo 6, temos aprendido que esta mesma mulher embriagada do sangue dos santos, poderia se perguntar, mas pastor, como ela estaria embriagada do sangue dos santos? Bom, apesar de negarem os fatos e de tentarem mudar a história, a igreja romana, ao longo dos séculos, grandemente responsável pela morte de muitos cristãos humildes e sinceros, que recusavam se submeter às heresias ensinadas pela igreja romana. Você fala, pastor, nunca ouvi isso antes. Amados, olha, tem muitos livros verídicos, contados. Tome, por exemplo, existe um livro, o Livro dos Mártires, escrito por um homem falecido por nome João Fox. Interessantíssimos relatos. A Grande Inquisição aconteceu na região da Espanha, tudo direcionado e conduzido através da Igreja Romana. Atrocidades tais que nós não podemos nem imaginar em termos de serrando pessoas ao meio. Quando a esposa negasse deixar a sua fé em Jesus Cristo e voltar para a igreja romana, existem muitos relatos de que eles queimavam
vivos, pessoas. Faziam atrocidades inúmeras. Então, quando se trata aqui e fala que estava embriagada do sangue dos santos, amado, não há dúvida que aqui está se tratando da igreja romana pela descrição que a Bíblia nos traz aqui. Agora, não apenas nós encontramos a mulher, mas observe no versículo 13, a Bíblia também fala, e estamos meio que pulando um pouquinho, vamos ao versículo 7 e 8, ok? Pois vamos encontrar a próxima figura aqui. Versículo 7, o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então, no versículo 8, nós encontramos esta besta. Essa é a mesma besta que encontramos no capítulo 13, que é o anticristo. No versículo 8, encontramos que esse governante mundial subirá do abismo, e então o futuro destino da besta, a Bíblia descreve aqui no versículo 8 como ele indo à perdição. Nós sabemos com clareza qual será o destino final de Satanás, a besta e o anticristo. Eles serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para todo o sempre. Não apenas encontramos a mulher, encontramos a besta. Nota as 7 cabeças. Já vimos as 7 cabeças representam os 7 montes. Versículo 18, mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Perdão, eu perdi aqui o meu lugar. As 7 cabeças são os 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Vamos para os 10 chifres, ok? Se você perceber, já temos mencionado várias vezes, versículo 12 diz, vamos ao 11 e 12, a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 12 nos traz a explicação de que são mais 10 reis que estão descendo, sendo unidos pela a besta para entrar em combate contra Jesus Cristo, e vamos perceber isso ainda aqui. O versículo 12, então, explica que são mais 10 reis. Nos dias de João, esses reis ainda não tinham recebido o poder. Isso está reservado para os últimos dias, quando a besta assumirá o poder da Federação Europeia. Estes reis apoiam a besta e entram em combate contra o Cordeiro. Observe o versículo 13 e 14. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro. Mas observe o que o versículo 14 diz. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados e eleitos e fiéis. Amado, olha que preciosidade. Satanás, o falso profeta, a besta, a mulher, que é o sistema religioso que, novamente, para qualquer um que tenha dúvida, haverá uma igreja, e esta igreja romana, que estará conduzindo o sistema religioso naqueles dias. A besta estará trabalhando em conjunto com ela, mas então a besta, em certo ponto, a igreja cairá, e então a besta estará conduzindo essas pessoas, os reis, para chegarem. E nós vamos ver, em breve, eu vou mencionar, basicamente são 4 direções que vêm descendo os reinos para se unir justamente para a batalha da Armagedon. Mas antes de mencionar esses participantes,
eu gostaria também de observar no versículo 15, pois versículo 15 diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Veja bem que haverá uma revolta e a prostituta será destruída através dos 10 chifres que temos visto aqui, que são, na verdade, 10 reis que estarão se ajuntando. Versículo 15, temos as águas. E eu gostaria de anotar o seguinte: as águas em que a prostituta está assentada são os povos do mundo. Observamos que são povos e multidões, nações e línguas. Ela terá influência política, econômica e religiosa sobre o mundo. Vem a pergunta, pastor, é um pouco difícil entender e encaixar tudo isso. E eu sei que falei muita coisa aqui ainda hoje à noite. Se tiver alguma dúvida, então, por favor, escreva, entre em contato comigo. Eu farei o máximo para poder esclarecer. Eu não digo que sou um expert em Apocalipse. Isso eu estava até conversando com o pastor Roberto hoje à tarde sobre isso. Mas, pela graça de Deus, com humildade, estudando juntos, tem como entender através do conhecimento que o Espírito Santo nos dá. Okay? Tem pessoas que falam, Apocalipse é um livro muito difícil a se entender. Sabia que o livro de Apocalipse é o único livro na Bíblia que declara felicidade àqueles que estudam Apocalipse? Olha o capítulo 1 de Apocalipse. Deixe-me, antes de concluir aqui, nota o que ele diz aqui em Apocalipse capítulo 1. Vamos ler os primeiros 3 versículos e aqui nós encontramos o que eu acabo de mencionar. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou, e João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Agora, nota o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Entenderam aqui? Diz bem-aventurado ou feliz aquele que lê. Nós encontramos outras bem-aventuranças na Bíblia. Encontramos, por exemplo, em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e assim por diante. Mas este especificamente dá uma bem-aventurança ao que lê o livro que João está escrevendo. Então, para qualquer um que fale, olha, eu não gosto de Apocalipse, é difícil, amados, tome coragem e vamos estudar. Concluindo, então, capítulo 17, vamos ler o versículo 17 e o 18, diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Concluindo, então, nós encontramos aqui a derrota do sistema religioso imposto pela mulher através dos 10 chifres, e sabemos que são 10 reis que estarão descendo. A conclusão, então, estão se preparando para a campanha do Armagedon. Basicamente, 4 participantes terrestres, que seriam a federação dos 10 reinos, que nós olhamos hoje à noite, sob a liderança da besta, que constitui a forma final do quarto e grande império mundial. Segundo, nós temos a federação do norte, que será a Rússia, e os seus aliados estarão também descendo. Os reis do leste, os povos asiáticos, de além do Eufrates, estão descendo. Os irmãos viram que a terceira taça que foi jogada secou para permitir, então secaram o rio Eufrates para dar passagem para esses que estão vindo. Terceiro, nós temos então os reis do leste,
Quarto, temos o rei do sul, que trará poder ou coligação de poderes do norte da África, mas não apenas 4 poderes que estarão participando do Armagedon. Por quê? O quinto, mais importante, é o Senhor dos senhores. Virá com seus exércitos celestiais. A hostilidade dos 4 primeiros é um contra o outro, contra Israel, mas também, particularmente, são todos eles contra o Deus de Israel. E é contra Deus que eles vão lutar. A semana que vem, pela graça de Deus, nós vamos entrar no capítulo 17. Lembrem-se, nós estamos aproximando rapidamente a conclusão das coisas terrestres. Ainda temos que no capítulo 19, nós estaremos voltando o nosso olhar para os acontecimentos no céu durante este tempo. Ainda está acontecendo coisas no céu, enquanto a ira de Deus está sendo derramada sobre a face da terra. Novamente, eu sempre procuro trazer e tirar uma aplicação simples, pessoal. E a semana passada eu mencionei, gostaria de reenfatizar hoje. Amado, para qualquer amigo ou amado não passar por isto daqui, eles precisam que nós anunciemos Cristo a eles. Vocês entendem que aqui, qualquer pessoa que tenha rejeitado Cristo como seu Salvador, se Cristo voltar, estas pessoas participarão da grande tribulação? Provavelmente. Eu digo provavelmente porque talvez morrerão no primeiro ano. Os primeiros 3 anos e meio serão de paz. Se por alguma razão morrerem por causas naturais durante o primeiro ano, não estarão chegando ao final da tribulação onde a ira de Deus está caindo, mas eu digo, há uma grande probabilidade, se Cristo voltasse hoje, de muitos daqueles que nós conhecemos, que ainda não conhecem Cristo, o que nós estudamos hoje estará acontecendo na vida deles. Amado, essa descrição não gostaria que acontecesse sequer com meus inimigos, muito menos com meus amigos ou parentes que ainda não conhecem Cristo. Então, algo prático que podemos tirar. Deus ajuda-nos a sermos fiéis em evangelizar. Passe ao fundo, temos folhetos. Caso estivermos acompanhando pela live e você precisar, fale comigo, eu farei o máximo para poder levar, para poder marcar um lugar para você buscar ou, de alguma forma, entregar folhetos para que você possa evangelizar e continuar. Dias estranhos estamos vivendo, pessoas um pouco receosas até mesmo do contato, mas vamos ser fiéis. Por quê? Cristo está voltando. Amém? Então, que Deus abençoe. Espero que o estudo hoje à noite tenha feito sentido. Se tiver alguma dúvida, novamente volto a dizer, entre em contato comigo, juntos vamos tentar esclarecer a sua dúvida e se eu estiver em dúvida, vamos estudar juntos para chegar à conclusão. Bom, vamos abaixar as cabeças, fechar os nossos olhos, vamos concluir o nosso estudo hoje à noite. Oremos. Pai querido, muito obrigado por podermos abrir a Tua palavra. Pai, eu agradeço por esta grande nação brasileira. Pai, obrigado pela liberdade de culto que nós temos. Pai, agradeço que é um país onde nós podemos cultuar, assim como outros temos todo o direito de cultuar ao Senhor. E Pai, muito obrigado por Tua palavra, que podemos abrir e pegar estas passagens e dar uma pincelada. Com o nosso conhecimento limitado, Pai, tem muito mais que ainda haverá de acontecer. Eu creio de todo o coração, mas o que o Senhor já tem revelado a nós, Pai, serão dias difíceis para aqueles que não são salvos. Pai, eu peço que o Senhor ajude-nos a sermos fiéis e que podemos compartilhar Cristo com aqueles ao nosso redor. Pai, que ainda essa semana mais uma alma venha se converter por causa do desafio feito hoje à noite. E cada um de nós podemos propor em nossos corações, pelo menos para uma pessoa, falar de Cristo até domingo. Pai, eu sei que o Senhor será glorificado se fizermos este propósito. Peço as suas bênçãos sobre a nossa família, que o Senhor nos despede em paz, continue abençoando e fortalecendo a nossa saúde, Pai. Nós pedimos isso agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença hoje à noite. Eu gostaria de lembrá-los, ao sair, não esquece de higienizar as mãos. Eu vou rapidinho chegar ali ao fundo, que eu gostaria de falar, despedir, né? Bem, um pouco mais perto de vocês, mas que Deus abençoe cada um. Muito obrigado por sua fidelidade. Não se esqueça, domingo de manhã, às 9 horas, pela graça de Deus. Para as crianças, sábado também haverá a classe das crianças, que a irmã Rose, a dona Noemi está fazendo, está sendo uma grande bênção. Bom, tem mais algum anúncio? Algum pedido de oração?